falou uma vez assim, Recording is on. se tirar se tirar 10 minutinhos do dia para dar uma parada, abrir o tapete. Eu não tinha tapete na época, então eu fazia com a toalha e tal. Se você der uma parada, Rafa, e fazer uma respiração, e fazer um Surya, 10 minutinhos, tu vai ver como teu dia vai ser outra coisa, assim. E isso é muito real. Apesar de... Eu sempre falo pra ti, né, que eu não tenho disciplina com a yoga, não sei o quê. Eu fico muito cansada de estar sempre em pé, trabalhando, mas é uma pausa muito valiosa, cara. Muito valiosa. Sempre foi. E aí, apesar de não estar indo para casa, né, praticar contigo, a gente sempre se fala, a gente sempre troca uma ideia sobre isso e sobre até alimentação e outras coisas do corre do dia a dia, das coisas que a gente faz, né, porque a gente é meio que a gente faz o nosso acontecer, né? E aí a gente troca sobre essas questões também da autonomia com essa disciplina de também olhar para si. Eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi mais valiosas com essa prática. Eu costumo dizer... Ai, travou. Essa autonomia e dessa disciplina são caminhos que vão acontecendo, eu acredito que quase que simultaneamente. Primeiro, eu não acredito que nós não somos disciplinados, né? Porque a gente acorda, a gente faz o que tem que fazer, né? Você produz os seus doces, então você tem que preparar ali todos os insumos, você tem a sua disciplina, você faz a sua produção, se organiza o mês inteiro, né? Então, onde é que a gente não é disciplinado, né? Mas, assim, você tocou num ponto muito importante. A gente faz tudo isso, a gente pensa em tudo, mas a gente não pensa na gente, né? Então, assim, eu só passei realmente a pensar mais em mim depois que eu comecei esse caminho como você começou, né? Poxa, eu queria conhecer, eu tô cansada, eu tô esgotada, eu tô trabalhando muito. E foi um processo para primeiro liberar desse cansaço excessivo, né, de não parar, né, dessa sociedade louca que coloca a gente num turbilhão, e fazer essa parada de olhar e desse autocuidado, né? E aí já é outro caminho, né? Você vai começar pelo seu corpo, né? O corpo, em geral, nós chegamos na prática do yoga pelo físico, né? É verdade. Porque aconteceu alguma coisa no físico, alguma coisa está reclamando. Então, a partir desse reencontro, eu digo sempre que é um reencontro nosso com o nosso corpo, para olhar para ele mesmo, o que ele está sentindo, sabe? O que o nosso corpo está dizendo, sabe? E aí, essa outra disciplina que eu acho que é muito também social, né? De olhar para o corpo, aceitar o corpo, gostar de si mesmo, né? Para se entender. Nem sempre é agradável da vida real, né? Você abre esse tapete e vai se deparar com as coisas agradáveis e desagradáveis e tá tudo bem, né? Mas, assim, disciplinado nós já somos, né? Aí, vou deixar agora você continue, tem mais coisas ainda aí sobre essa disciplina, né? Não, tipo, você falou de lidar com as coisas que são agradáveis e que não são agradáveis, né? Eu acho que uma coisa também aconteceu, assim, esse contato com a yoga, é de perceber as limitações do corpo, né? Não só do processo de aceitação do corpo que a gente tem, né? Porque a gente se pune muito. Porque eu, pelo menos, eu me puno. Costumo me punir demais. Porque eu tô gorda, por isso que eu não consigo fazer isso. Porque minha barriga é grande. Mas minha perna é muito grossa. Por isso que eu não consigo fazer isso. E aí, quando eu tava praticando, era uma coisa que você me puxava a orelha e você dizia, mulher, tem calma, é um processo. Que
Você não consegue numa fazer movimentos, pelo menos eu não consegui fazer todos os movimentos alongados perfeitamente, enfim. Todo corpo é um corpo, né? Tem uma limitação para isso. E isso é uma reflexão que você faz, não só no sentido de, tipo assim, eu vou conseguir lidar, eu vou conseguir chegar a fazer a posição perfeita, enfim, ter um alongamento perfeito, mas eu acho que para mim foi muito mais de entender que o meu corpo ele só vai até certo ponto e que Tá tudo bem, né? exatamente é que nem na cozinha, velho. Eu costumo comparar muito com as coisas da cozinha, porque, por exemplo, se eu não consigo cortar uma coisa com velocidade que nem outra pessoa consegue cortar, é porque é o meu processo. E se eu consigo fazer uma comida tão boa quanto, por que não aceitar que minha velocidade é essa, né? Que o meu processo é esse? E aí, quando você abre o tapete, você lidar com isso de cara com você mesmo, né? Porque eu acho que a yoga também é muito uma coisa de você com você mesmo, a respiração e dores ou melhoras e enfim. E aí isso foi muito muito ansiosa. Não precisa de tanta pressa assim para já saber tudo, né? A gente vai fazendo. E é como a gente vai fazer na vida da gente também, né, Lisa? A Vai gente fazendo a meio que coisa leva, acontecer, né? para o yoga, para as nossas atividades. Falo do yoga porque a gente está falando de yoga, mas a gente leva muito para as nossas atividades, sejam elas mais para cuidar da saúde ou lúdicas, a gente leva meio que, eu percebo, uma cobrança, né, uma autocobrança, né? Claro, a gente tem uma mídia muito poderosa que mostra um padrão corporal elitizado, né? Racial, bem pesado, né? É importante também entender tudo isso, né? A gente tá tentando desconstruir aqui um processo que ele está dentro de um modelo capitalista também, né? De consumo, não é? Mas assim, hoje já tem muitos praticantes que estão quebrando isso com relação às pessoas, né, que não são brancas, não são magras, né, que são normais, as pessoas com seus corpos, né, e presentes, né, como é que esse yoga que chega aqui é transplantado para o Brasil, Ceará, como é que essa como é que ela entra na vida das pessoas, né? Não foi assim, tipo, você falou da gente. Normalmente a gente vai por uma questão de um problema no corpo, né? Mas acaba. Eu também teve, não só por conta disso do meu ciclo e tudo mais, mas também era uma questão que eu não gosto, por exemplo, de academia. Eu acho, eu acho não é legal, assim. Não é interessante, não me dá prazer, entendeu? Eu acho que essas coisas também, elas têm que ser coisas que lhe dá vontade de fazer, que você sabe que quando ou terminar ou quando estiver fazendo, você vai se sentir bem, né? E aí eu acho que, tipo assim, para mim é muito difícil o ambiente da academia, por exemplo, por conta de toda essa questão estética também. E na yoga eu não senti isso. Eu já senti o oposto. Uhum. Tinham pessoas de todos os tipos, tinham pessoas que estão ali para poder praticar, para poder se sentir bem mesmo, ficar bem. Não só por um objetivo de emagrecer ou de, sabe? Porque para mim sempre essa relação com o exercício ou com o cuidado do corpo sempre foi relacionada a isso.
E também está super atrelada essa coisa do consumismo, do que a gente consome, do que a sociedade diz, como a gente deve ser, né? Como que a Isso, gente deve estar, né? isso. É. Também. É bem por aí mesmo. Eu acredito que algumas atividades, assim, eu recebo muitas pessoas que já passaram por N atividades, se culpabilizam por não se sentirem bem em determinados ambientes, independentes. Às vezes se sente bem na minha aula e foi em outra aula de yoga, não era bem isso, mas não quer dizer que o outro é ruim, é porque realmente a proposta, né? Eu acho que passado alguns anos praticando e de trabalho, da experiência em sala de aula, eu pude encontrar no yoga é chamado de Dharma, né? O meu Dharma, né? Não é que é a minha missão, mas assim, eu fui criando essa força mesmo de acreditar em mim mesmo, sabe? E me libertando dessa autocobrança, né? A gente sempre se coloca um pouco mais lá embaixo, não sou tão boa, não sou boa, não é isso, né? E a gente escuta essa voz interna o tempo todo, né? Esse bichinho dizendo não, 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 não. Mas tu tá vendo que dá certo, as pessoas gostam do teu trabalho, gostam do teu doce. Por que tem sempre um bichinho lá dizendo assim, não, querendo, né, te botar? Porque é forte mesmo, né? Porque tá envolvido socialmente, culturalmente. Mas eu até falei isso já aqui numa live. Quando eu encontrei e perdi o medo de trabalhar como eu acreditava, né? As coisas ficaram muito mais leves, sabe? Com relação a. Acho que a própria prática, de como eu gosto de abordar a própria prática para as pessoas, né? De deixar essa porta aberta sem muito peso. Você não tem que ser nada, você tem que vir, abrir o seu tapete, tá? Aquele dia que tá péssimo, não vou. Enfim, de acolher esses momentos, né? Você não tá todo dia soltando fogos, não tá, cara. A vida não é isso, né? Então, é um espaço de acolhimento e, e realmente é de uma reconexão, de poder entender aquelas pessoas que chegam na sala de aula e de fazer a reconexão dela com ela mesma, sabe? De auto se conectar. Qual é o meu propósito, né? Então, assim, eu levei um tempo, que eu acho que é o caminho normal que a gente passa, né, nos meios de trabalho da gente, até a gente se encontrar, né? E aí, o que é que o yoga? O que é que você acha, assim, que o yoga... Você sentiu, né, a diferença de mexer com o seu corpo, né? Você já tinha esse projeto do Pitanga, né? O que é que você sente, assim, que essa reconexão mesmo, assim, de... Eu acho que O que eu você sentiu? senti. É porque você falou umas coisas que são muito. São coisas que eu sinto também, né? Tipo, você falou que a yoga lhe deu essa certeza de que você consegue fazer as coisas do seu processo, do jeito que você acredita, o trabalho da maneira que você acredita. Uma das primeiras coisas que me fizeram perceber isso, assim, aqui em Fortaleza, foi começar a andar de bike. A de bike me deu quase que um poder, assim, de dizer assim, eu consigo ir para onde eu quiser, pedalando. E aí, a partir disso, veio a coisa de eu consigo também com isso. Consigo fazer o que eu acredito também com isso, né? Indo nos lugares que eu quero ir, fazendo as compras no horário que eu acho que é bom para mim, para o meu corpo, para o meu trabalho. E aí, quando a yoga veio, né? Quando eu conheci a yoga e quando eu comecei a praticar, ela também afirmou isso. Ela afirmou mais uma vez que eu podia fazer as coisas do jeito que eu acreditava, né? É muito, muito importante, porque em todo momento, em todos os lugares,
a maioria das vezes, antes disso, antes de pedalar, antes de praticar, antes de ter coragem de fazer meu próprio trabalho, tem sempre esse monstrinho mesmo, que normalmente são pessoas, normalmente é a voz na cabeça da gente, mas sempre dizendo assim, mas será que você consegue mesmo? Sim, sim. Consegue mesmo? Será que tu vai conseguir mesmo e tal? Tu acha que vai dar certo? E isso me assombra, sempre me assombrou muito e sempre me enfraqueceu muito. É tanto que às vezes eu não gosto de contactar as pessoas assim. Se alguém chega e diz, eu quero fazer um projeto aqui, eu sempre digo, massa, vê como é que tu consegue, se tu achar que é massa pra ti, faz. Eu nunca gosto de fazer essa coisa de contestar, porque é muito ruim, sabe? Porque por mais que seja, nem seja a intenção da pessoa, você fica com aquele monstrinho ali. E aí, se não é essas coisas, né? Por exemplo, a bicicleta ou a yoga, para dizer assim, você consegue, você Sim. tem esse poder de quanto entregar os teus, quanto cozinhar, quanto acordar tal hora para praticar, para poder dar aula, quanto dar aula na tua casa com os alunos e conseguir se sustentar mesmo sem precisar estar se deslocando tanto, se gastando tanto. Sim. E aí é isso, né? É essa acolhida que fortalece a gente para estar fazendo corre em outros lugares. Porque é muito difícil, cara, você achar hoje em dia. Eu falo porque é real. Ela me deu muitos amigos, muitas massas, assim, de estar fazendo seu corre, de estar dando aula, de estar, tipo, tatuando, de estar fazendo ilustração, de estar fazendo, tipo, é muito massa você ter pessoas também que estão no mesmo processo que você, né? E você meio que trocar uma ideia tanto para entender como seguir, mas também como para se apoiar, né? E eu acho que a yoga também é isso. É esse ponto de apoio mesmo, como você disse. Isso é muito importante, cara. Mesmo. Isso. Eu também senti isso muito no meu caminho, né? Eu acho que essas coisas que você está falando aí, eu me vejo também, né? Começa no físico e você começa a fazer um mergulho tão profundo, né? Porque você sai bem, a gente sai bem relaxado, aquele dia você está mais produtivo, você passa uma vassoura, né? Uma espiritual, sei lá, você limpa o negócio, né? Fica mais vazio, né? Não que eu não quero dizer que em outras atividades você não verifique isso, verifica, né? Mas eu não sei, eu acho que o yoga ele dá uma catucadazinha, sabe, assim, nesse negócio de que começa no físico, depois vai para o psicológico e depois trabalha a tua espiritualidade. O que eu digo independente da sua prática religiosa, essa sua reconexão com você, sabe? De autoestima, sabe? De acreditar em você, né? Isso para mim é uma coisa assim, é um ponto importantíssimo que tem no yoga, sabe? E isso vem com o tempo de prática. Tem gente que vai sentir isso logo no primeiro mês, esses benefícios. Eu tinha uma aluna que é assim, mas quando é que chega esse momento que a pessoa fica zen, fica tudo tranquilo, né? Aquela notícia experimentada ainda. Que horas é que ele ia ficar zen, que o povo escreve aquelas coisas, que não sei o quê, né? E a gente realmente cria muita expectativa que vai chegar um dia, né? Vai ser. Não é, às vezes você ter uma reação diferente do que você tinha no passado, né? De você ter outro tipo de pensamento sobre a sua vida. Eu acho que os insights, esses casen, ficar mais tranquilo, é tão, às vezes, imperceptível que a gente não se dá conta, mas a gente sabe que faz bem, né? Sim. E eu acho que isso já é a própria disciplina, né? Quando o yoga sai do tapete, a gente faz uma coisa física ali em contato com o processo fisiológico, mas ela vai profundamente agir na vida real, né?
Como é que você está levando a sua vida? Eu acho que ele dá um puxão de orelha mesmo. O que eu estou fazendo na minha vida mesmo, sabe? E, e dentro desse caminho do yoga, que a gente começa pelos asanas, tem as raízes, né? Eu acho que a gente começa pelo físico e naturalmente a gente vai mergulhar num lado muito mais profundo, que são as raízes, que no yoga é chamado, Rafa, de yamas e os niyamas, né? Eu sempre falo dessas raízes, porque a gente passa um tempo muito impregnado no corpo, porque a gente quer decorar as posturas, a gente quer fazer perfeito, a gente traz esse formato social, cultural, econômico, né? Porque eu tenho que ser perfeito, eu tenho que conseguir, eu tenho que ser sucesso no yoga para dar certo, né? E aí você passa um tempo nesse formato, porque você é o que você vê, é o que a gente traz da nossa experiência, né? A gente tem uma experiência de que sucesso é ficar milionário. A gente traz uma experiência de que ter sucesso é, enfim, ter muitas coisas materiais, né? Então, eu acho que o yoga te faz puxar assim, aí, quais são os teus projetos mesmo reais, né? Porque o que acontece é que a gente acaba se frustrando porque a gente não é não segue esse modelo, não quer, né? É difícil de admitir também que a gente não vai ser esse modelo, né? A gente não se identifica. E você vai ter um projeto e um modelo só seu, né? De como dar, de ganhar o que é bom para você, o que você quer, o que é necessário para a sua vida, né? Então, esses yamas, dentro desses passos, existe o... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem um processo de autoobservação que você faz dentro da prática do yoga. Isso vai ser muito variável para cada praticante. Tem gente que vai levar alguns anos para perceber todo esse movimento psicológico de mudança, e tem gente que na primeira aula, primeira semana, já se entende tudo, né? Então, a gente tem um processo de autoobservação que passa por limpeza, que vai pela alimentação, que vai por tudo que você se alimenta, pelos olhos, o que você escuta, o que você fala, as amizades. O que você tem feito, né? Isso tudo alimenta a gente. Também o processo de contentamento sobre a sua vida, né? Com o que você é. E tem uma palavrinha, o terceiro processo de autoobservação dentro dessa raiz é chamado tapas. É um tapa mesmo, pá. Tapas quer dizer disciplina, quer dizer austeridade, esforço. Tem que ter esforço. Não adianta também querer que a porra caia do céu, né? Pô, teu projeto só vai para frente se tu trabalhar. Então, assim, só vai para frente a tua prática de yoga se tu fizer e abrir esse tapete. Também não vou passar a mãozinha na cabeça e dizer que vai cair do céu, espara para Nidana, não. Mas esse caminho e esse processo da disciplina, ele é pessoal, né? Então, toda vez que alguém fala, não pratiquei, me passei o dia pensando, eu disse, relaxa, cara, relaxa. Mas é bom a gente se auto-observar, como você falou no início da conversa, assim, eu não tenho tempo. Poxa, você não tem tempo para você? Como é que é isso? Por que eu não tenho? Acho que a primeira pergunta, por que eu não tenho tempo para mim? Por que eu não posso parar? Entendeu? Então, isso é uma coisa que é por onde eu acho que a gente pode começar para ter disciplina de auto-amor, de autocuidado. Vai, Rafa. Segue. Não, sabe o que eu gostei do que tu falou? Pensando mil coisas aqui. Tu falou que quando a gente chega na yoga, a gente passa por esse processo fisiológico, né? Sim, de Posturas. dor, quer se liberar de dor, quer se liberar de peso excessivo, quer se liberar de muita coisa, quer se liberar de problema, enfim. E aí eu lembrei, e aí depois é que você vai entendendo como é que você vai ser sua prática nisso, e o que você vai sentir, o que você sente é diferente do que outra pessoa que pratica sente. É um processo para cada um. Eu lembrei disso muito a minha relação quando eu comecei a cozinhar profissionalmente, né? E aí, quando
eu disse assim, não, agora eu vou, já que para mim ser uma pessoa, uma cozinheira, eu tenho que trabalhar de carteira assinada, trabalhar numa empresa, na cozinha, não sei o que, tá. Sim. E aí eu fui, aí você se impregna no quê, né? Você se impregna na disciplina de, eu tenho que saber todos os cortes, eu tenho que saber culinária francesa, eu tenho que saber o que é todos os tipos de peixe, de legumes e de tipo, tem que ser muito, sabe, incrivelmente perfeita em relação a isso. Tem que conseguir Isso. Nossa, você tem que ser muito proativo, né? demais e estudar para isso. Só que quando você entra numa cozinha, por exemplo, é quase como o primeiro dia de aula de yoga mesmo, assim. Apesar de você meio que conhecer por cima e tudo mais, assim, ter tido algum contato, na prática mesmo é outra história. E aí você vai encontrar a sua prática do mesmo jeito que você vai encontrar a sua cozinha, né? No meu caso. Ou nos outros casos do que a gente faz na vida, né? E aí você vai começar a entender como é o seu processo. Pelo menos foi assim para mim, é assim para mim. E eu comecei a me entender que cozinheira eu era, que pessoa eu queria ser, o que eu queria fazer, o que eu queria cozinhar. E aí, quando eu lembro das primeiras vezes que eu ia praticar na tua casa, muitas vezes eu saía assim, cansada, mesmo, bode, eu acordava, menino, que eu não conseguia, eu toda dolorida. E outras vezes eu saía assim, flutuante mesmo na bicicleta. Flutuando. E aí é muito louco, assim, porque é um processo que, por exemplo, hoje eu não pratico mais como eu praticava naquela época, que eu ia pelo menos 2 vezes por semana, uma vez na semana. Hoje eu faço bem academia. Ah, o teu microfone tá um pouco abafado. Bota um pouquinho mais perto da tua boca. Tá ouvindo? Isso, agora sim. Pronto. A pandemia veio com muitas. Veio para lascar de todo jeito, mas veio para fazer umas coisas boas também, entendeu? E aí, no último trabalho que eu tava, Uhum. eu tinha uma amiga que ela praticava. E aí ela sempre estava com tapete e tudo. E muitas vezes eu pratiquei com ela. E isso foi, tipo, o que melhorava a minha menstruação. Eu tinha menos cólica. E aí eu ia lembrando de todo. Eu, tipo, cara, como eu sou fuleiragem, por que eu não pratico? Ficava nessa. E aí, tipo, eu comecei a entender que apesar de todo esse processo que a gente passa de sobrevivência no mercado de trabalho, de pagar as contas, é, de achar que a gente vai. Eu não tenho muito essa coisa de, nossa, quero ser bem sucedida e não sei o que, tá. Eu tinha muita coisa da cobrança de ser boa no que eu fazia. Mas eu queria muito mais, eu me percebi com a pandemia, eu percebi que era muito mais uma cobrança, que eu queria que as pessoas me vissem assim do que eu me via dessa forma. Porque o que eu já fazia, eu já acreditava no que eu fazia, mas eu estava muito naquela de eu quero que os outros vejam que eu seja boa nisso. E aí quando você volta para essas bases assim, de se olhar, de voltar para uma prática, de voltar para pedalar, de fazer um projeto que é seu, eu pelo menos eu me reconectei de novo comigo. E é Uhum. sempre assim, velho. É sempre assim, Isa. O Davi aqui puxa na minha orelha que eu fico às vezes com preguiça. A gente fica com preguiça, né? Sim. De praticar qualquer coisa. E aí, fazer alguma coisa. Preciso fazer um exercício. Eu acho que eu tô sedentária. Aí o Davi fala assim: você devia abrir o seu tapete, fazer sua yoguinha, que você vai. Pô, e é uma coisa que tá ali. Porque é que nem tu falou, não existe ex-aluno. Eu acho que não existe. Só se a pessoa nunca mais fizer mesmo, nunca mais para sempre. Mas Só ainda se identificar, né? Mas mas é uma coisa que, tipo, que quando você começa e que você consegue se perceber nisso, né, fazendo algo bom para você, se conectando com alguma coisa com você mesmo, seja esse processo fisiológico, espiritual, enfim,
É muito bom, velho. É muito bom, mas é isso, assim, é um processo. É um processo, não cai do céu, nada cai do céu, só chuva mesmo. E é muito isso, sabe? Isso. Mas fala aí, agora é tu. E esse processo, ele é muito pessoal, né? Pessoal que eu digo, e tem o jeito da pessoa, né? Você não existe um ideal de praticante de yoga, né? Existe um modelo que é vendido, né? Então, em geral, eu já fui bem rígida comigo, muito rígida, na verdade, e claro que isso eu transpunha, eita, foi bonito agora, eu transpunha isso para a minha sala de aula. E eu confesso, foi péssimo. Eu me sentia muito mal. Eu me sentia, quando eu cobrava os alunos, né, assim, de um jeito, que aquilo assim, eu disse, cara, eu não sou isso, né, ajustava muito forte, então foi uma época que eu estava muito rígida comigo mesma, sobre a minha prática, né, muito, enfim, muito violento, para mim era muito violento, né, e isso se transpõe para a sala de aula. Então, foi um caminho que eu pude ver, assim, não, eu vou menos. E nesse caminho, eu me machuquei, aconteceram várias coisas, e eu disse, não, cara, isso aqui, como é que eu tô... lógico que a gente vai sentir uma dorzinha, né, e tal, porque é um exercício físico também, mas você não pode viver com dor no yoga. Isso tá errado, né? Essa coisa, né, tem muita frase no meio do... Eu pratico Ashtanga, hoje, todos os dias, mas do meu jeito, seguindo a série, mas respeitando como eu tô naquele dia, né? Antes, eu queria ser uma cor que eu nem era. Então, fazer aquela coisa assim, blá, 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 sem me respeitar de jeito nenhum. Mas isso foi um processo de amadurecimento, quando você se vê dentro da dor, dentro de uma lesão, dentro de um ambiente que não é legal para você, e você também faz esse mergulho, assim, não, isso não. Vamos ver como é que esse Ashtanga, essa primeira série, ela entra na minha vida e vai fazer sentido, é massa para mim. Né? Então, também é olhar e também ter coragem, sabe? A gente, às vezes, se cobra muito, porque fulano pratica de um jeito, você tem que praticar daquele jeito. Não, você não tem que praticar daquele jeito. Você vai encontrar o seu jeito de praticar, o seu jeito de abrir o seu tapete, qual o seu horário, né? É claro que essa preguicinha sempre tem, né? A gente é ser humano, né? Então, assim, eu acho que quem consegue abrir o seu tapete, consegue ir para a sua academia, consegue fazer sua atividade física, ele já é um ser disciplinado, né? Agora a gente tem que ir se desconectando dessa coisa muito, pago, tá pago. Eu tenho horror a esse negócio de tá pago. Pagar quem? Tô devendo nada a ninguém. Não devo nada a ninguém, sabe? Então, a gente entrou dentro dessa pandemia com um monte de gente nas mídias sociais mostrando uma vida extremamente produtiva, onde todo mundo estava trancado e ferrado, Sim. e mostrando que o seu corpo, meu corpo, eu não paro, assim, gente, isso não é real, essa galera tá adoentada, né? Então, assim, a vida precisa desse equilíbrio. Tem dia que você vai precisar uma semana, você fala, não quero ver ninguém do yoga, não quero negócio de namastê. Essa é a real, né? Então, é difícil, porque também se cria uma fantasia sobre isso, né? E eu acho que eu entrei, já vivi essas fantasias, mas hoje o meu yoga é real mesmo, é o yoga que a gente precisa dar a mão pro outro, o cara tá mal, a pandemia é uma situação muito difícil, né? Mas ter uma atividade física realmente é um ponto de mudança. Se a sua prática está com você onde você estiver, é sua, não é de ninguém, não é do professor, é sua, né? E ela é boa do seu jeito que ela está sendo feita, né? É 1 minuto, é 5 minutos, né? Se você quiser começar a construir uma rotina, um propósito, se você assim, poxa, eu quero envelhecer bem. Eu quero chegar, eu digo isso para mim, eu quero chegar aos 50 anos, 60 anos, rapaz, com a coluna boa, andando bem, com o peito aberto, eu quero ser uma coroazona, quero
saudável, é isso. Eu disse para mim, não, eu quero estar legal com 50, 60 anos, bem comigo mesma, né? Eu quero viver essa vida plena. Então, assim, o que foi que eu encontrei na minha vida? Ai, massa, essa atividade aqui, ela tanto mexe com o meu físico, e eu me identifiquei depois de tantas buscas, e também ajuda a minha cabeça. Me coloca a minha cabeça no lugar e faz eu gostar mais de mim, né? Também esse é um ponto. Acho que o yoga me fez gostar mais de mim mesma, como eu sou, né? E fazer as mudanças que são necessárias, né? E também esse processo de autonomia, eu acho que ele passa por isso, sabe, Rafa? Tanto de você acreditar nos seus projetos, você saber, assim, eu já sabia o que eu queria, né? Mas eu não estava naquele momento podendo ainda. E quando a gente está dentro do movimento da mudança, acreditando nos nossos projetos, poxa, isso é um processo de autonomia, porque você está quebrando também, eu acho que você está quebrando com esses padrões, com esses modelos, né? Que dizem que você tem que ser A, B, ou C, ou D, né? E que você não tem que ser nada, né? Você tem que ver o que te faz feliz. Para mim, né? O que me faz feliz, né? Qual o sentido, qual o propósito o meu propósito? Qual o propósito da Rafa, o meu propósito aqui? Nossa, eu gosto de dar aula de yoga, eu gosto de apoiar as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ensinar essa primeira série que fez sentido para mim. Eu vou me empenhar em ensinar isso para as pessoas da melhor forma possível. E tentar, bom, que isso aqui faça sentido para alguém. Não, quando eu comecei a fazer a Ashtanga contigo, eu dizia que fazia Ashtanga e as pessoas ficavam assim um pouco chocadas, sabe? Nossa, Ashtanga! E eu ficava pensando assim, e eu ficava sem entender, assim, vale porque as pessoas se assustam porque eu faço Ashtanga. E aí eu comecei, uma vez, eu acho que foi uma amiga que conversou comigo e disse assim, menina, porque tem um estereótipo mesmo, eu acho, de que a Ashtanga pega pesado com o aluno, que é muito rígido, mas eu acho que é uma parada também da yoga total, acho que não só da Ashtanga. Sim, sim. Eu já tenho, tipo, outras amigas que fazem aula com outras pessoas em outros lugares que passam por um processo desses, assim, tipo, não vai de colocar mais força em algumas posições, enfim, né? Mas é bom quando a gente acha é tipo como se a gente achasse a nossa dose certa do que a gente está fazendo, né? É como se o quê? A gente achasse a dose certa do que a gente está fazendo. E nem não precisa ser do jeito que as pessoas acham que deve ser, né? Os estereótipos que são criados, de tipo, se eu pratico yoga, por exemplo, eu sou uma mulher gorda que pratica yoga. Eu não pratico todo dia eu não tenho uma disciplina. Tu diz que, não, mas tenho, mas não tenho, né? Ela tá na minha vida, mas não é uma coisa que eu encaro como se fosse, por exemplo, uma academia. A yoga para mim é um momento ali meu e, enfim, é muito massa e é o meu processo. Mas, por exemplo, né? E você se conecta quando se conecta. Exatamente. Né? Me ajuda muito. Só que, às vezes, esses estereótipos, por exemplo, se eu, como mulher gorda, digo que pratico, as pessoas já ficam. E tu consegue fazer yoga? E ela faz ashtanga? Rola esses contrastes, assim. E é um contraste que vai para além de outras coisas, né? Não só da prática, assim. Mas tu tem essa idade e tá desempregada. Mas um projeto, sim, tu consegue se sustentar com isso. Só que por trás de tudo isso, né, tem a vida da gente, tem o que a gente já fez e já construiu na nossa jornada, né? Então eu acho que é o processo dessa questão da autonomia mesmo. Da gente entender que a gente consegue. Que quem vai conseguir enxergar isso é só a gente com a gente. Eu hoje acredito muito nisso. Antes, não. Antes eu achava que quem tinha que ver
era a sociedade, era um companheiro ou companheira com quem eu estivesse, era a minha família. Sim. E aí... E eu acho que muito isso, o yoga também tem, né? Como você me diz isso, esse relato ele é muito pertinente porque ele foi o que mais me motivou quando eu decidi, assim, passei do processo um tempo, né, trabalhando em todos os espaços possíveis de yoga de Fortaleza, mas sempre tinha essa coisa desse yoga fast food, né? De olhar a pessoa que procura o yoga, fazer um raio-x da pessoa ali na recepção e dizer que tipo de yoga que dava para ela, né? Sem a pessoa, né? Peraí. Sim. Né? Então, não existe um yoga para... eu vou pensar aqui que é mais leve porque eu sou assim, eu sou assado, né? Não. Né? Então, essa coisa já vem do modelo de vender para as pessoas ali uma coisa que é mentirosa, né? Agora, sim, tem essa visão que o Ashtanga é uma prática, quando você chegou na sala de aula, você viu que tinha outras pessoas que já praticavam, é claro, né? Então, o praticante chega ali, vai ver uma pessoa que já pratica há 1 a 2 anos, é claro que ele vai ter outra desenvoltura. Você, no primeiro dia, não pode ser um cara de 2 anos de prática, né? Mas eu acho que esse acolhimento é muito mais como o professor ele consegue interagir ali, convidar a pessoa a se sentir bem, né? Dentro daquele caminho da primeira série do yoga. A primeira série do Ashtanga, desculpa, é uma série lindíssima, tem a sua plasticidade, mas ela tem um trabalho terapêutico formidável, né? E que isso me motivou a mostrar e acessibilizar mesmo, acessibilizar sem conversa fiada, é chegar a pessoa de qualquer corpo, porque quando eu cheguei também, eu passei um tempo meio mal do ambiente do Ashtanga, apesar de gostar muito do Ashtanga, muitas pessoas, não, né, você tá assim, tem que ser não sei o quê, o corpo não sei o quê, tem que emagrecer, sempre numa noia de emagrecimento excessivo. E eu passei um tempo teve uma época no Ashtanga que eu perdi 10 quilos. Foi a pior fase da minha vida, praticando yoga. Perdi toda aquela... Por fora era aquela coisa que todo mundo amava. Ai, que ótimo. Todas as mulheres queriam dicas de por que eu perdi o peso. Todas as mulheres achavam fantástico. E eu por dentro, às vezes, não, cara, não mudei por dentro. Eu sou a mesma Isadora e não tá legal. Não é isso. Não é isso. Eu vou fechar todos os asanas, mas não era isso. Não, isso não mudou, não fez a diferença no meu propósito de vida, né? Mas para entender por isso foi muita peia, né? E aí eu vou, me acalmo assim, e volto para a minha estrutura física e continuo fazendo a primeira série, né? Mas esse bombardeio sobre os corpos é muito pesado mesmo, né? E eu acho que a partir da minha experiência, eu disse, não, cara, chega e eu vou fazer diferente. Deixa ter então vai ter aluno para todos os tipos de professores, mas assim, eu vou ensinar desse jeito porque eu sei que as pessoas querem praticar como eu já quis praticar e tive um embate ali de não me sentir pertencente àquele ambiente, né? Por causa do meu corpo, de um ambiente ou pessoas que estão extremamente equivocadas. E assim, não quer dizer que dentro do mundo do yoga todo mundo está transformado, não. Tem gente que está só no impregnado do físico, né? Que são praticantes basicamente de asanas difíceis, né? E tem o seu valor, enfim. Mas deve ser o propósito da pessoa. Mas é importante, sim, cuidar do físico. Os asanas, então, assim, eu, mais do que os meus amigos, quem levou 1 ano, 2 anos, eu levei 5, 6 anos para fazer as coisas que eles tinham feito. Quando eu entendi que o meu caminho era diferente do deles, que eu tinha passado por coisas fisicamente e psicologicamente diferentes da deles, eu acolhi minha prática do jeito que ela era, né? Então, é um caminho muito único e muito rico, muito bonito, sabe? E que me fez entrar mesmo, assim, de acreditar nesse processo. Teve um tempo que eu também me senti muito só, por estar acreditando que esse meu jeito, né, todo mundo me chamou de tia Isa, né?
Muito tia, muito mãe. Vocês falam, tu é uma mãe. Eu disse, rapaz, eu sou mesmo. Porque eu gostaria de ser tratada, é como eu gostaria de ter sido tratada nas minhas primeiras aulas de yoga. Se eu posso fazer isso pelas pessoas, eu vou fazer. Entendeu? Isso, Isa. Né? Então, como é que se dá um processo de autoconhecimento, né? De entrar nesse caminho, se você não é pelo amor, né? Pela escuta, pelo acolhimento mesmo, né? É. A gente gosta muito de dizer yoga para todo mundo, mas como é esse yoga para todo mundo, né? É bonito da boca para fora. Mas na prática. E aí, Rafa, tem o pitanga, tem o seu processo e o leite de pedra. Menina, eu tô trazendo o leite de pedra aqui, vou já trazer. Fale do seu delicioso doce de leite de pedra. Mulher, o leite de pedra, ele é outra pergunta, né? Mas de tanto falar, mas assim, ele é um processo de pesquisa, né, Isa? Eu costumo dizer que não é só um doce, né? É um processo de pesquisa também. Sim. E é outra, é uma reconexão comigo mesma, e com a minha família, e com a minha cidade, e com as questões que eu tenho em Fortaleza também, né? Por ser uma cozinheira, confeiteira e tal, eu gosto muito da parte de fazer doce e tudo. Eu sempre senti na área da ausência do doce que a gente come de verdade mesmo, sabe? De coco, a gente come, sabe? Uhum. Tapioca, sequilha, meu Deus, o mel com farinha, essas coisas. E eu fui criada assim, interiormente fácil, ainda de achar, ainda bem que ainda tem. E nas periferias também, né? A gente tem essa prática e tal. E os doces que são vendidos na rua, bolinho, enfim, chegadinha. E o leite de pedra, ele surgiu da ideia de fazer um doce que representasse a doçaria do Ceará através dos dois insumos, que é o melaço de cana e o leite de coco, né? Uhum. Mas antes disso, ele já existia como cobertura dos bolos que eu fazia na pitanga. Ah, As opções veganas que eu fazia, aqueles brownie que eu inventava, sim. aquela loucura ali, era tudo com leite de pedra também, só que não tinha esse nome, né? Mas aí, de todo esse processo desse doce, é muito um questionamento também de onde eu queria estar, sabe, Isa? E de entender como é que essa cidade, como é que a gente funciona nessa cidade. Porque eu via indo para o interior buscar manga, coco, trazia sacola de comida, de coisa. E moro na periferia também por essa questão de ter essa familiaridade com o interior, né? Aqui eu moro no Carlito, você acha essas coisas com muito mais facilidade, enfim, e conhece todo mundo no bairro. E aí eu passei por um processo na Pitanga de querer me entender, assim, por que esses doces, por que as pessoas se dizem tão cozinheiras e gastrônomas e chefes de cozinha, chefas de cozinha, e por que as pessoas não usam a rapadura como insumo para fazer doce? Por que a gente se entope de leite condensado e brown? Não que seja ruim, eu como isso, mas porque Aham. faz outras coisas, né? Não se conecta com isso. E aí eu comecei a perceber que realmente existe esse distanciamento e existe também essa divisão social, né? O doce tem muito isso também. E eu percebi isso também na sociologia. Aquela, né? Uma coisa na outra. A pitanga me fez ir para o leite de pedra, me fez entrar na pesquisa para o leite. E do leite de pedra eu me percebi tendo que fazer querendo fazer, não tendo, né, como uma obrigação, mas querendo fazer uma faculdade, um curso que me desse mais suporte para entender essa questão social do doce no Ceará e até no mundo mesmo, assim, no Brasil e tal. E aí
vem muito desses acessos. É um doce que eu faço, que eu fiz com a intenção de uma representatividade. Ele tem essa intenção de representar o que a gente é no Ceará, né? De remeter a todos esses sabores, a gente lembrar de cocada, de alfinim, de rapadura, de todas essas coisas, mas também da gente se tocar do que a gente é, né? Por que a gente não consome esses doces no dia a dia, talvez? Porque muito para profissionais da área da gastronomia, porque que não fizeram isso, entendeu? Porque muita gente fica, nossa, brilhante. Eu já ouvi coisas assim, tipo, o que ela fez é como se fosse se Ferrar Adrià tivesse feito, que é tipo um chefe peruano, muito famoso, peruano, enfim. Uhum. Mas não é nada de extraordinário. Para mim não é extraordinário, porque é o que a gente é, entendeu? É muito fácil para mim fazer isso porque eu sei o que eu sou e esses sabores são comuns e afetivos e importantes para mim. Então, assim, o leite de pedra ele é tudo isso. É muito fácil, eu acho, assim. Às vezes eu fico um pouco chateada, desabafo. Eu fico um pouco chateada com essas questões, assim. É muito criticado que o meio da cozinha é muito desunido e tal, não sei o quê. Mas tá todo mundo sempre querendo ganhar uma visibilidade sobre alguma coisa, né? É porque eu sou a grande confeiteira, porque eu sou a grande chefe, porque eu sou o grande isso do Ceará, de Fortaleza, da Pedra Branca, do Senado Pompeu, sei lá. Mas, assim, a minha intenção também com isso é de fazer as pessoas entenderem que a gente, é muito bonito falar isso, a gente é um só e tal, mas a gente tem as mesmas referências, cara. E que, tipo, é um doce que sustenta uma pesquisa, mas é um doce também que sustenta a minha vida, que paga as minhas contas, entendeu? E eu sou uma mulher que sobrevive do trabalho que tem que produzir. E quantas mulheres cozinheiras não fazem a mesma coisa que eu faço? Que estão aí vendendo doce na rua, que estão aí vendendo pratinho, que estão aí fazendo seus corres de comida vegana, que estão aí, né, se reinventando, se entendendo. Porque para a gente ser boa, a gente tem que estar sempre nesse lugar, né, do a melhor, da melhor, da melhor. Eu acho que não. E aí isso volta para tudo. Para a nossa prática, para bicicleta, sabe? Para tudo. E eu acho que eu posso até ter saído um pouco do que é o leite de pedra, mas é tudo isso, né, velho? É isso, Isa. E é bom poder levar isso para outras pessoas, não só como uma venda de um produto, né, de um consumo. Eu já ouvi assim coisas tipo, tem que ir para a prateleira do supermercado. Hoje não é a minha intenção. Sim. Né? Porque sou eu que faço. Não tem como. E não é só por isso, é porque esse é um processo de consumo que eu não quero participar nesse sentido. Um dia, para mim, por exemplo, se eu pudesse, eu queria deixar isso para as doceiras de comunidades com engenho, né? Conseguir, por exemplo, passar por comunidades, porque eu também tenho essa questão em mapear os engenhos que são ativos no Ceará com o doce, né? Com a venda do doce. A venda do doce também é para isso. E nessas comunidades existem mulheres que produzem outros doces, doces de fruta, enfim. E as associações das agriculturas e chegar junto com esse pessoal, com essas comunidades e poder ensinar um doce para ficar para eles. Isso não é só meu, né? O processo também de autonomia dessas pessoas, né? Exatamente. É uma corrente, é um ciclo, e é isso, entendeu? É não pensar só no produto. É a mesma coisa de você, tipo assim, eu tenho, sei lá, 100 alunos, eu tô ligada aqui só na mensalidade de cada aluninho. Não, você tá pensando, tipo, pô, eu tenho 10 alunos e esses 10 alunos estão vindo, mas eu tenho, tipo, mais 5 que eu acompanho e que não me pagam, mas são pessoas que
melhoraram muito com yoga. Eu posso falar isso porque eu sou uma dessas alunas bolsistas, né? Tu sabe disso. E aí, isso, cara, a gente tem que fazer as coisas acreditando também que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, né? Que lindo. O que você falou aí, eu vou fazer sempre esse link um pouco com essa filosofia do yoga, né? Quando você fala assim, poxa, mas eu não descobri nada, isso está lá nos engenhos, está lá no interior, está lá em Pedra Branca na minha família, eu cresci com isso não tem nada de extraordinário. Mas, por um lado, sim, é importante você apresentar isso, porque tem pessoas que nunca experimentaram um mel da cana-de-açúcar com leite de coco, né? Formidável. Esse sabor, essa coisa que é única daqui, é nossa. E se vai gourmetizar, se vai botar numa loja cara, enfim, esse você está dizendo assim, não é o meu propósito no momento. Mas se o seu produto chegar nesses espaços, mas que, né, como você está falando assim, meu objetivo com a renda disso é proporcionar outra coisa da pesquisa e tal, massa, né, que tudo isso ele entre com os seus propósitos de vida, né. Aí você me fez lembrar aí quando você falando, né, desse mundo da gastronomia, tá todo mundo, como também tá no mundo yoga, todo mundo querendo ser o mais especial possível, né. Então, a gente costuma dizer no yoga assim, se você ainda está se sentindo muito especial, ainda tem muita coisa para caminhar, né? Se o yoga te faz pensar que você é uma pessoa extremamente especial diante do mundo inteiro, ainda tem coisa para caminhar. Porque o yoga não te faz especial, você não é mais especial que ninguém, né? Então, isso é um aprendizado, assim, que eu acho que eu também trouxe da minha casa, porque eu via muito, assim, nunca teve muito isso, assim, acho que é porque eu sou de uma família com mais irmãos, então, sabe, nunca teve ninguém melhor que o outro, não tinha essa coisa, né? Então, eu trouxe isso muito, e quando eu encontrei dentro dessa filosofia do yoga, eu disse, não, cara, se você está se sentindo especial ainda dentro, porque você faz isso, saiba que ainda tem muita coisa pela frente, o ego ainda tá gritando, né? Todos nós, o nosso ego, ele grita, né? Mas aí você me fez me lembrar isso, né? De quantas doceiras, né, Rafa? Quantas mulheres fantásticas do seu universo também, das mulheres do universo aí da sua casa, né? Do lugar onde você nasceu e cresceu. Quantas mulheres, quantas histórias maravilhosas, né? E que elas, claro, elas estão presentes em você quando você produz esse doce, né? Também isso é importante. Você falou disso, desse mérito, né? Então, o grande trabalho dentro desse processo da prática, da disciplina, da autonomia, chega aí onde você tá falando, né? Ui. É a hora dele, ele passa 7 horas aqui, passou 17 minutos mais tarde. Mas a gente fica muito esperando os méritos, a recompensa, os frutos da nossa ação. Dentro do yoga tem isso, né? Tem até no Bhagavad Gita, que é um clássico. No Gita tem um diálogo entre o Arjuna, que é o Arjuna e o Krishna. Então, tá tendo uma guerra ali, e ele tem que tomar uma decisão, e o Krishna diz, olha, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Não se preocupa com os frutos, os resultados dessa ação, né? Então, é claro, a gente está dentro de uma sociedade que preza só por isso, né, Rafa? Eu vou fazer isso porque eu quero alcançar o sucesso. Eu quero meu doce em todas as prateleiras. Massa, se esse é o seu propósito, massa. Eu vou abrir minha sala porque eu tô querendo... Eu vou querer ganhar dinheiro com isso, eu quero viajar, enfim, eu quero... Mas esse é um dos ganchos dentro desse mundo de autoconhecimento que a gente leva uma rasteira, né? Do qual a gente precisa se trabalhar e passa um tempo se trabalhando aí. Não, você não é especial, mas também você não deixa de ser importante, você é uma pessoa importante, né? Mas o nosso propósito, ele caminha com o propósito da humanidade, né?
eu estou bem, mas eu também quero que todos os seres estejam bem, né? Junto comigo. Né? Loka Samastasu Kino Bhavantu, que todos os seres em todos os lugares possam ser prósperos, livres e felizes. Bonito. É um mantra, né? Que a gente canta nas aulas, então assim, como é que eu quero que todo mundo seja feliz, né? Como é que eu divido essa minha felicidade, meu propósito com os outros, né? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser de verdade. É muito isso. Podemos abrir, se alguém quiser fazer perguntas agora. Na hora. É o seguinte, a transmissão teve alguma questão, mas eu estou gravando ele no Jitsi Meet e vou colocar ele no YouTube. Em geral, para ser transmitido ao vivo lá no YouTube. Deu algum eu fiz um teste ontem, não sei por que aconteceu isso, mas são coisas dessa vida, né? Mas a gente não perdeu a gravação. Então, uma parte da galera ficou esperando no YouTube, mas eu passei o link para todo mundo na sala do Jitsi. Rubi, quem está na sala quiser perguntar, falar, dar a sua opinião, a Rubi é uma cozinheira de mão cheia, faz pães,